Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast completamente à toa. O meu nome é Ana Rodrigues, sou psicóloga do desporto e hoje vou abrir um jornal de notícias que ainda não abri neste podcast, que é a Record, ok? Portanto, bora lá já abrir a nossa tela, bora lá preparar para comentar notícias desportivas do ponto de vista psicológico, ok? Vamos lá ver o que é que temos por aqui. Eu confesso que nesta pausa de Natal eu não consultei notícias desportivas, portanto estou completamente out e vou contigo neste podcast também voltar a consultar notícias. Ok, vejam como aqui começa a surgir já alguma coisa. Thierry Henry admite que passou por uma longa depressão, chorava todos os dias. Deixa-me abrir aqui para perceber o que é que se passou aqui com ele. Antigo jogador francês conta que aprendeu a viver com o problema e que só se apercebeu durante a pandemia do Covid-19. Numa altura em que cada vez mais estrelas do futebol admitem sofrer de problemas ao nível de saúde mental, e ainda bem, acrescento eu, ainda bem que se começa a falar sobre esta temática, Thierry Henry contou no podcast The Diary of CEO que passou por uma depressão, isto quase trava-línguas, que passou por uma depressão, tanto no período em que foi jogador, como no período em que foi treinador. E isto é uma citação dele. Durante toda a minha carreira deve ter estado em depressão. Se sabia? Não. Fiz alguma coisa a respeito disso? Também não. Mas de certa forma adaptei-me. Isso não significa que esteja a andar direito, mas que estou a andar. Há que colocar um pé diante do outro. Sempre foi o que me disseram desde que era pequeno. Ora, temos aqui um conjunto de coisas que nós podemos usar para comentar este caso, para comentar esta notícia. Primeiro, é já mais do que estudado que grande parte dos jogadores, das jogadoras, de atletas que competem em alto rendimento, que depois acabam por ter problemas de saúde mental, maiores dificuldades em lidar com algumas situações do ponto de vista mental. Porquê? Porque estão submetidos todos os dias, a todas as horas, a uma elevada pressão, a uma elevada expectativa, à necessidade de rendimento, expõe o seu corpo a níveis de stress para lá do recomendado, recorrentemente, com períodos de descanso que muitas vezes são dúbios, com viagens para gerir pelo meio. Portanto, isto são tudo fatores que podem atuar contra o próprio jogador e influenciar a sua saúde mental. Agora, quero fazer aqui um parênteses. Nós sabemos isto é um dado científico, está estudado, que atletas de alto rendimento têm maior probabilidade de desenvolver uma patologia mental. Agora, por outro lado, nós temos vindo a assistir a uma exacerbação do uso de rótulos na saúde mental. O que é que eu quero dizer com isto? Temos assistido recorrentemente a pessoas usarem os termos de saúde mental sem o mínimo conhecimento sobre tal. E, portanto, rotula-se com é hiperativo, é ansioso, é deprimido, sem sabermos exatamente daquilo que estamos a falar. Eu, ao consultar esta notícia, não faço a mínima ideia que sintomas é que tinha o Thierry Henry, não faço a mínima ideia se ele teve diagnóstico feito por um profissional de saúde, psicólogo e ou psiquiatra. Eu não tenho a mínima noção se ele teve acompanhamento ou não, se isto foi trabalhado ou não. Aquela situação dá um bocadinho a entender que foi pelo senso comum, portanto, foi deixando andar e a partir da sintomatologia diminuiu, porque também diminuiu o fator estressor, isto de acordo com o que eu percebi também só passou quando deixou a carreira de treinador, manteve-se quando ele passou de jogador para treinador, mas terminou ou atenuou quando ele deixou de ser treinador e portanto eu acho que temos que ter muito cuidado quando nós enverdamos pela área da saúde mental sem termos alguma noção do impacto que isso pode ter. Acho ótimo, acho ótimo mesmo que vários atletas estejam a falar mais abertamente sobre isso, porque isso permite não só que eles tenham o suporte necessário, mas também que todos os outros atletas que possam estar a passar por situações semelhantes possam aceder aos cuidados necessários. Principalmente em jovens atletas, ok? Outra nuance que eu gostava de deixar aqui: nem todos precisam de psicologia, mas todos podem beneficiar de uma intervenção psicológica. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é uma frase que eu repito recorrentemente, mas que eu quero aqui explicar de uma forma mais clara. Não, nem todas as pessoas vão necessariamente desenvolver uma perturbação mental e, ainda que a desenvolvam, ela pode não afetar a capacidade da pessoa se adaptar ao dia a dia, que foi o que, pela citação do Thierry Henry, me pareceu que aconteceu. Portanto,
por mais sintomatologia associada à depressão que ele tivesse, isso não afetava o dia a dia dele, conseguia manter-se em atividade, ok? Ainda que depois o título da notícia reporta ali o choro todos os dias, portanto, aqui um exagero em termos de depressão emocional. Mas, tirando isso, a partir dele conseguiu adaptar-se ao dia a dia e seguir com os dias dele. Portanto, isto não significa necessariamente está a ser adaptativo que a pessoa procure ajuda, ok? Portanto, nós podemos não ter uma perturbação mental, nós podemos ter e conseguirmos geri-la no nosso dia a dia e sentirmos que não precisamos de nenhum tipo de acompanhamento extraordinário, ou podemos efetivamente tê-la e achar que um acompanhamento vai ajudar-nos a conseguir progredir. O que acontece é que muitas pessoas só procuram a psicologia do desporto nestes casos, ou seja, imaginemos um atleta que teve uma lesão muito grave, que a partir da lesão efetivamente desenvolveu um stress pós-traumático, por exemplo, e não está a conseguir voltar a campo e a jogar depois dessa situação. Aí sim, os atletas costumam procurar ajuda psicológica. Agora, imaginemos que esta lesão não lhe impediu de regressar ao campo, mas que lhe provoca constantemente uma ansiedade que é exacerbada, difícil de gerir, emocionalmente intensa, pré-competição e pós-competição. Como o atleta consegue competir, ninguém repara nisto e não recorre à ajuda psicológica. Portanto, é muito importante mesmo que não só nestas situações ditas mais graves e mais adaptativas procure ajuda. É importante que também se comece a procurar ajuda por vezes em situações mais leves ou até, e não quero com isto que vocês pensem que é algo menor, mas é importante até do ponto de vista do autoconhecimento eu perceber que características é que eu tenho e que características é que posso usar em determinados momentos para ter maior probabilidade de sucesso. Dou-vos um exemplo muito rápido que se passou uma vez em consulta comigo e com uma atleta que eu acompanhava, que recusava constantemente sentir-se zangada. E quando estava zangada, ela acabava por competir melhor. Mas como recusava essa raiva, tentava geri-la antes da competição, em vez de a usar em benefício próprio. Quando tivemos a oportunidade de trabalhar isto em sessão, e lhe chamei a atenção para alguns pormenores do seu comportamento e do uso da raiva em próprio favor, não é? Foi muito giro ver a evolução que este pequenino momento de autoconhecimento depois trouxe para a carreira desportiva dela. E portanto, eu sei que já me estou a alongar neste podcast. Este podcast era suposto ser muito curtinho e com uma notícia eu já exacerbei aqui, mas todos os recados que foram dados hoje acho que são de extrema importância para vocês compreenderem a saúde mental e também compreenderem o papel da psicologia do desporto nesta área tão bonita que é o desporto e a performance. Ok? Qualquer dúvida que tenha ficado desta reflexão que eu fui fazendo desta notícia, deixem aqui nos comentários e aproveito para te deixar um desafio. Se assistes, se visualizas notícias online, deixa-me aqui também nos comentários onde é que tu vais buscar essas notícias, onde é que tu consomes essas notícias, para que eu possa abrir esse site e comentar as notícias do ponto de vista psicológico, mental, emocional, social. Ok? Se ficaste até aqui, mando-te um beijinho muito grande e até ao próximo episódio do podcast.